Advogada, escritora e mentora de novos advogados, a doutora Beatriz Bock vem construindo uma trajetória marcada por conhecimento, liderança e propósito. À frente de uma advocacia moderna, estratégica e humana, ela inspira carreiras, transforma relações por meio do direito e constrói um legado ao preparar novos profissionais para atuarem com excelência, coragem e visão de futuro. Acompanhe agora em Personalidades na sua Caras TV. Eu sou natural de Ribeirão Preto, já moro em São Paulo desde 2018. Casei depois que eu vim para São Paulo morar aqui. E eu comecei no direito, na verdade, por causa da minha família. Quando eu prestei a faculdade, eu queria fazer odonto. Mas, como minha família toda já era, então, advogados, meu avô me proporcionou, então, eu entrar no escritório para estagiar. Então, eu fiz faculdade de Direito na UNAERP, em Ribeirão Preto, uma faculdade particular, onde todo mundo da minha família fez UNAERP também. E aí, eu vim, então, trabalhando no escritório familiar. Aí, na época de estágio, eu fiz no Direito Previdenciário, porque o escritório é forte em Direito Previdenciário. E depois que, quando eu já estava cursando a faculdade, passei na OAB, me tornei advogada, então eu fui para a área trabalhista, porque até então não tinha ninguém da família na área trabalhista, até então era uma área pequena dentro do escritório. E aí depois fui advogada, depois eu fui sócia da família na parte societária, de 2016 até 2023, foi então quando eu resolvi então diluir essa sociedade, montei meu próprio escritório, onde eu estou atualmente. Aqui eu faço a parte de consultoria empresarial para empresas, na parte de prevenção de passivos trabalhistas e também faço a parte de funcionários públicos, ações contra o Estado. Então a gente hoje é dividido nessas duas vertentes aqui no escritório. Eu sempre vejo os empresários, né, eu no caso autônoma, as decisões somente são minhas. Então eu não tenho com quem trocar ideia de posicionamentos dentro do meu escritório. Então, isso daí para mim foi muito difícil no começo. Quando eu abri meu Instagram, eu comecei a mostrar um pouco, né, da minha vida, do meu lifestyle, as pessoas sabendo da onde que eu vim. Muitas pessoas já me conheciam, mas isso daí abriu um pouco as portas para eu mostrar que sair de uma zona de conforto, que eu estava, né, onde eu tinha uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional, eu, entre aspas, não seria mandada embora, porque eu estava numa empresa familiar. Ter uma estabilidade depois dentro do seu trabalho, da sua carreira, não é de uma hora para outra. Então veio aí que eu comecei a mostrar sobre a minha vida profissional, as minhas decisões, como que eu cuido de um escritório sozinha, e advogados começaram a me seguir e começaram a me questionar algumas coisas. Para você ser mentora ou ser mentor, na verdade, você passar para outra pessoa decisões que você teve para a pessoa pular etapas, porque a gente passa por vários momentos até chegar naquilo. Então, como eu poderia trazer isso para as advogadas, advogados, para eles chegarem aonde eu estou pulando etapas do que eu passei. Então, eu acho que a mentoria serve exatamente para isso. Então, hoje eu tenho uma mentoria que eu atendo advogadas, principalmente de começo de carreira, que eu acho que é o ponto aonde as advogadas têm mais dificuldade. Como você vai ter um crescimento profissional perante captação de cliente, as inteligências artificiais, como que você monta uma estrutura dentro de um escritório? Eu vejo que tem muita gente com essa dificuldade. O direito, né, a advocacia, você não consegue ganhar dinheiro de um dia para o outro. E eu vejo que isso é a maior dificuldade das advogadas. Então elas não têm aquela estrutura financeira para ter uma equipe, para ter um estagiário, para ter um auxiliar jurídico, uma secretária. E, na verdade, as pessoas fazem tudo sozinho no começo mesmo. Isso é normal, eu também fiz. Quando eu abri meu escritório, eu fiz financeiro, administrativo, gestão de pessoas, até montar uma equipe, que hoje, assim, 2 anos e meio. Agora que eu posso dizer que eu montei uma equipe sólida. O meu escritório está situado aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Com a internet, a gente atende o Brasil inteiro. Eu comecei a fazer a parte de consultoria empresarial porque eu trabalhei muito tempo com a parte de empregado. Empregado que entra com ações contra a empresa. E nisso, eu comecei a abrir a minha visão, ter um norte. Por que as empresas recebem tantos passivos trabalhistas
que às vezes é a mesma coisa e perde tanto dinheiro? E eu tive a ideia de, por que eu não faço consultoria na parte de prevenção dos passivos trabalhistas? Infelizmente, ainda no Brasil, muitas empresas não conseguem enxergar isso, porque ela espera receber um processo trabalhista para ir agir e ver o que ela pode fazer. Eles não pensam na parte da prevenção. Então, ela tendo uma prevenção, ela vai deixar, não vou falar zerar, reclamações trabalhistas futuras. Que isso daí eu sempre bato na tecla, quebra um caixa de empresa. Então a empresa ela tem que estar sempre olhando, por que eu estou recebendo esses tipos de processo, qual forma que eu não estou agindo corretamente perante a legislação trabalhista aqui no Brasil. Então hoje eu bato muito na tecla da parte da consultoria empresarial para a parte mesmo dessas prevenções de passivos. A parte da consultoria, na verdade, vejo que o trabalho humanizado é a melhor assim, opção para você ter aquele contato direto com a pessoa que você está fornecendo o serviço. O contato direto que eu faço com o diretor da empresa para mostrar para ele toda a parte da consultoria, quais são as etapas que a gente tem, eu vejo que isso daí, eu me colocando à disposição e colocando eu de forma humanizada, essa parte de consultoria aí é primordial. A parte de moda eu sempre gostei, de me vestir, de seguir as pessoas, de seguir tendências, lógico, né, vendo o que combina comigo ou não. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu tive contato, sendo do interior, eu tive contato com outro mundo. Então, essa parte exatamente de moda, de você participar de eventos, de você ter um network, tudo isso foi agregando na minha vida. Então, eu fui conhecendo pessoas, fui fazendo network, fui me inserindo nesses ambientes. Já participei de semanas de moda em Paris, já fui o ano passado, fui a convite das marcas, fui também para a parte do baile da Vogue, foi assim, coisas muito legais que eu nem imaginava que eu iria participar. Mas eu trago um pouco disso também, da parte da moda com a parte de ser advogada. Então eu gosto bastante, eu acho que está no meu lifestyle também. Para mim, uma coisa muito importante, que eu vivo exatamente no meu dia a dia, quem me segue nas redes sociais sabe disso, eu começo o meu dia bem cedo, eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo, eu sou bem disciplinada com a minha saúde, gosto de fazer musculação, gosto de treinar com personal, ter tudo certinho, porque eu vejo que essa parte da saúde é tanto para a parte mental, como também para a minha parte do trabalho. Esse estilo de vida meu já faz eu render mais no meu dia começando cedo, eu também durmo cedo, eu priorizo, né, o sono, tento dormir, obviamente, de 7 a 8 horas por noite, mas não é sempre que acontece. Então eu vejo que esse meu estilo de vida traz muita coisa para o meu lado também profissional. Me faz se adaptar, tomar as melhores decisões. Então eu vejo que a minha parte do lifestyle, que é o que eu gosto também, traz um pouco para o meu trabalho e para o meu profissional. Bom, a ideia do livro surgiu, eu estava fazendo uma mentoria e eu falando um pouco da minha história para o mentor, ele chegou e falou assim para mim, Bia, a sua história dá um livro. Eu gostaria, obviamente, de falar mais sobre isso nas redes sociais, sobre a minha história. Eu vejo que a história, ela comunica, né? Ela, na verdade, se liga às pessoas. Eu queria trazer um pouco da decisão que eu tomei, das decisões que eu tomei já na minha vida, para chegar aonde eu estou. Então, isso daí foi uma coisa muito difícil. É difícil falar da gente mesmo, né? Quando você conta uma história de outra pessoa, ou você inventa uma história, é uma coisa. Ou até um livro jurídico. Mas você falar da própria história é um pouco complicado. Então, foi difícil para mim, durou mais de um ano aí para eu escrever um livro que chama O Poder da Decisão. Como eu tive a oportunidade do ano passado de também lançar o meu livro em Paris, esse ano eu lancei aqui em São Paulo, que foi um sucesso, e o ano passado eu consegui aí lançar ele em Paris, numa viagem que eu vi que tinha tudo a ver com o lançamento do livro, né, as decisões que a gente tomou, que uma das decisões foi eu estar em Paris mesmo. Então eu vejo que esse livro, ele me deu assim,
tanta abertura que eu quero trazer isso para as pessoas que lerem esse livro possam aí tomar decisões importantes na vida. Eu trouxe esse livro como uma fácil leitura, porque foi exatamente o que estava dentro de mim no momento que eu escrevi o livro e que eu mostro aí para as pessoas que elas podem também sair de uma zona de conforto, sair do momento que elas não querem estar, somente tomando uma decisão. E eu vejo que também, a partir da decisão, você tem a coragem de poder mudar.